Esse é o Pérola Negra Podcast, onde o conhecimento flui, a mente voa e a conversa é boa. E hoje explorando um tema muito controverso, que desperta muitas paixões, né? Política. Estamos trazendo aqui o Davi, que é gerente de monitoria e competitividade, que cargo bonito, hein? Da escola de política mais conceituada do Brasil. E para quem não sabe, sim, existe escola de política. O Renova BR é a escola de política mais conceituada do Brasil. Foi fundada há quanto tempo, Davi? 2017, por 18? Isso. Legal. Fala um pouco pra gente do Renova BR. Bacana, Mário. Antes de qualquer coisa, boa noite, Mário. Boa noite, Ana. Boa noite, telespectador. Ou bom dia, dependendo do horário que você for assistir. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre o tema que eu mais gosto, que é a política, que também destrincha vários outros temas importantes para a nossa sociedade. Juventude, educação, esporte, cultura, emprego e renda. Tudo que está ligado ao nosso dia a dia enquanto cidadão brasileiro e está ligado com a política e com políticas públicas. Bom, sobre o Renova BR, o Renova é a maior escola de política e democracia do país, sendo uma referência não só no Brasil, mas no mundo, de como que a gente seleciona essas pessoas e trazem pessoas comuns, assim como eu, você, a Ana, e você que também está nos assistindo, para serem políticos fora do comum. Então nós selecionamos pessoas, como nós, para passarem por um processo de formação e conseguir dali concorrer a um cargo eleitoral, um cargo eletivo, seja para vereador, prefeito, deputado, governador. E quem sabe um dia teremos o presidente da República formado pelo Renova. Saindo do Renova. Nada é impossível. O Renova nasceu em 2017, a partir de uma ideia, né, do Eduardo Mufarrege. Saiu de um PPT, né, numa apresentação muito pensada, né, e como que a gente poderia transformar o Brasil de alguma forma através do ambiente político, que era muito instável, né, a gente via um grande momento ali de mudança da perspectiva da população brasileira com relação à política. E no Renova nasceu em 2017 com a primeira turma, cerca de 130 alunos que a gente selecionou num processo que trouxe aí mais de 4 mil interessados. Foi um sucesso, tanto de resultado de eleitos posteriormente, que o Renova continua até hoje caminhando aí para o 6º ano já de existência. Ô, Davi, eu vou te jogar uma bola quadrada já para a gente começar Vamos a lá. discutir as coisas num nível bem interessante, né? Num país onde o nível de corrupção velada é o maior do mundo, onde política virou sinônimo de safadeza, sem vergonhice, pilantragem, e onde a maioria das pessoas quer entrar na política para ganhar dinheiro, não para fazer algo pelo país. Esse é o grande desafio, é mudar essa mentalidade, né? O camarada entra na política para ganhar dinheiro, para se locupletar do dinheiro público. E num país onde nós não temos hoje absolutamente ninguém preso por corrupção. E se nós temos o maior nível de corrupção do mundo, a gente devia ter um monte de gente presa por corrupção. A classe política virou uma casta, né? Isso faz mal para o país. E é evidente que numa escola de política, onde se pretende ensinar a boa política, porque política é o caminho, não tenha dúvida disso. Como é que vocês lidam com esse desafio, cara? Boa pergunta, Mário. Pergunta excelente, inclusive. Todo brasileiro, ele deixa de enxergar muito pelo... Eu digo uma frase muito importante, que o olho que tanto vê, ele deixa de enxergar. Porque qual que é o objetivo dessa frase, né? De tanta gente ver as coisas acontecendo, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na política, a gente acaba deixando de enxergar as coisas que são essenciais. Eu dou o exemplo muito do professor, né? De tanto estar ali em sala de aula, com as mazelas, com os problemas do dia a dia, ele deixa de enxergar um aluno na sua individualidade e começa a falar os alunos, né? E a mesma coisa na política. Então, como que seleciona um bom político? A partir de valores comuns. E quais são esses valores? Ética, democracia, representatividade, diversidade e inclusão,
respeito ao diferente, né? Dados e evidências, que é um dos nossos pilares assim mais importantes. Não importa se você é de direita, de esquerda, o importante mesmo é que você tenha esses valores comuns, que a gente possa sentar numa mesa como essa aqui, dialogar apesar das ideias diferentes, ideologicamente, enfim, mas que a gente possa discutir de fato os anseios e as prioridades da população brasileira, né? É justamente com esses valores que o Renova nasceu, permanece assim, então nós não temos nenhum lado político, pelo contrário, nós selecionamos pessoas de diversos espectros políticos, colocamos ela na mesma mesa, na sala de aula, apesar de discordar ali de certas coisas, mas que eles possam aprender a dialogar a partir desses valores comuns que a gente deveria ter não só na política, mas na vida, né? Ética, o respeito ao próximo, a tolerância. Então, o Renova, ele seleciona essas pessoas a partir desses critérios e também no curso, a todo momento, a gente reforça isso, e não só no curso, mas depois, posteriormente, na nossa comunidade de alumni, acompanhando os eleitos, acompanhando os suplentes, até quem não foi eleito. Uma coisa que eu falo muito, que não importa se você esteja no primeiro, no segundo ou no terceiro setor. Você pode fazer algo para transformar o Brasil, seja ali na sua comunidade local ou a nível macro, a nível nacional, né? Então isso é muito viável a partir dessas visões que a gente traz justamente para a sala de aula. Você falou uma coisa muito interessante e me despertou curiosidade. Foram mais de 4.000 pessoas inscritas, mas vocês fizeram uma seleção. Então, é uma escola que não entra qualquer pessoa. Não. Ensino superior, por exemplo, numa universidade federal. Até algumas privadas, inclusive, né? Tem um processo seletivo longo e duro, né? A gente começa a testar essas habilidades a partir já do próprio processo seletivo. É muito fácil responder um formulário e falar que eu sou democrático, que eu respeito o outro. Mas quando a gente coloca isso numa dinâmica, será que eu realmente respeito? A democracia hoje em dia é relativa. Exatamente. Então, Absurdo o processo isso. seletivo, só dando um exemplo de 2021, que foi o nosso último processo, nós estamos com outro em andamento para as eleições de 2024. Só o processo seletivo de 2021, nós tivemos 7 meses de processo seletivo. 7 meses? 7 meses. Inscrição inicial com o formulário. O processo seletivo equitativo, né? Então, trazia ali também conteúdos, dados, aula já no próprio processo seletivo, né, de dados e evidências, de temáticas importantes, principalmente educação, né, que é um grande problema que nós temos no nosso país, inclusive de dados a nível mundial. E daí, a partir disso, nós tivemos, né, dessa equidade no processo seletivo e dessa troca entre o Renova e quem estava fazendo o processo. Nós partimos para uma fase de vídeos. Dessa fase de vídeos, a gente foi para uma fase de bancas online, onde a gente selecionou pessoas para fazer a banca com um profissional de marketing. Eles se apresentam? É isso? Exatamente, com um profissional de marketing eleitoral, juntamente com uma pessoa do time do Renova, em grupo, todo mundo se conhecendo ali, interagindo. E depois dessa outra fase teve um outro filtro, que foi um teste de verdade ou mentira, né? Então, assim, a gente pegava muitas coisas a partir desse teste. E depois, posteriormente, nós tivemos... Começa a mentir na escola de política. Vocês usam Imagina... software, alguma coisa para detectar o que é verdade e o que é mentira, ou é só... O processo seletivo do Renova, ele é escalado pelo próprio time de dados. A gente tem um time focado no processo seletivo. O produto do time de dados, inclusive, é o próprio processo seletivo. E daí a última fase foi justamente eles sentarem em grupo para justamente criar ali um projeto de lei. E daí nós tivemos uma parceria com a Change.org na época, que subiu todas as petições online do projeto de lei. Tivemos toda uma interação de votação, porque os projetos colocavam em pauta problemáticas do Brasil e pessoas que pensavam diferente já no processo seletivo. Nós colocávamos pessoas ali do Novo, do PL, do PT, no mesmo grupo, justamente para conseguir fazer o trabalho em grupo, assim como a escola mesmo. Renova é uma escola, não é um movimento. Tá? Eu gosto muito de frisar isso. E assim como toda boa escola, a gente coloca pessoas que pensam diferente para fazer essas atividades. Depois disso, sim, nós tivemos a nossa lista aí de cerca de 203, 204 alunos formados em 2021 e 2022. Temos no processo seletivo em andamento, né? Como eu já disse, para a eleição de 2024 de vereador, prefeitos. E esse processo seletivo está em andamento. É um processo seletivo um pouquinho diferente, ele é go-in, né? Então, enquanto uma turma vai entrar, a outra turma permanece ali no processo seletivo participando, e nós teremos 3 entradas esse ano. Que é extenso, né? Exatamente. Uma em agosto, outra em setembro e outra em outubro.
nós já estamos trazendo muito conhecimento para esse processo seletivo. É um processo seletivo um pouco mais enxuto, né? Porque quando a gente fala de eleição municipal, a gente fala de um número maior de inscritos, de pessoas interessadas, até porque você vai no seu bairro, né? Na sua comunidade ali, no seu condomínio, sempre vai ter uma pessoa que vai querer ser candidata. Sim. Né? Então, o nosso número de inscrição, nosso fluxo de processo seletivo aumenta muito. Então, o nosso processo seletivo vai ser um pouquinho menor, com poucas fases, mas todos os testes e métricas que a gente utilizou em todos os outros processos seletivos, de maneira melhorada, a gente vai trazer para esse processo seletivo mais fluido. Qual é a idade média de quem se inscreve no Renova BR para fazer curso de política? Boa pergunta também. Muita gente pensa que a renovação política é renovar a partir da idade, né? Mas no Renova nós selecionamos pessoas assim de diversas idades. Perdão, gente. Selecionamos pessoas de diversas idades. Não importa qual idade que você tenha, o importante é você ter a vontade de fazer acontecer. Então, só dando um exemplo internamente do próprio Renova, do próprio time, quando eu fui monitor em 2021, eu tinha 19 anos de idade. E entrei junto num processo seletivo também bem extenso para ser monitor, que é o time de pessoas que acompanham os alunos do Renova durante todo o período do curso, e fiz a banca e a minha atividade para poder entrar no Renova com uma moça de 54 anos de idade, que também foi monitora do Renova naquele ano, que é a Márcia, inclusive, deixar um beijo aqui para ela. A Márcia tá com monitor esse ano novamente. A Márcia tem um grande know-how, assim, de representatividade. É uma mulher incrível. Participou desde da Direta Jazz e agora ela vive esse novo movimento de renovação política dentro do Renova. Você vê o brilho no olhar dela, assim, de tanto orgulho e prazer de fazer parte daquilo. Então, a partir do próprio time, a gente já tem um time muito diverso, né? E daí, trazendo isso para os alunos, nós não temos uma idade média, né? Nós temos pessoas, assim, de 50 anos e pessoas com 20, né? A idade mínima para entrar no Renova esse ano para as eleições municipais de 2024 é de 18 anos completos até ali o início da eleição, justamente para que a pessoa possa concorrer. Mas não tem uma idade média muito clara. Mas na sua cabeça, uma pessoa de 18 anos... eu converso com jovens de 18 anos hoje que não sabem nem o que querem fazer, o que querem cursar na faculdade. Eu vejo que vão muito na massa, são influenciados pela massa, despertaram interesse pela política, mas ainda não sabem ao certo o que é política. Você acha que essa pessoa está preparada para se candidatar? Se ela possui os valores comuns que a gente defende, e se ela tem vontade e o brilho no olhar de fazer acontecer, Sim. vale a pena ter ela com a gente. Né? Como eu disse, o Renova é uma escola. A nossa formação não é só pensando no ambiente político, não. A gente forma através de políticas públicas também. Nós temos uma parte do nosso curso focada exatamente nisso. Né? Então, a gente traz o quê? Problemas da educação, da saúde, do transporte público, mobilidade urbana, né? Saúde pública, segurança, empregabilidade de renda. Então, todos os problemas do Brasil, a grosso modo, são discutidos no nosso curso. Com professores que são referências, né? A nível nacional e até internacional. E tem um módulo muito forte, que é o nosso diferencial de fato, que não tem no Brasil. Pode procurar, não vai encontrar igual. Que é justamente o módulo de campanhas eleitorais. Daí é mais focado, de fato, para aquilo de estratégia de campanha, né? Então, assim, muitas vezes o cara, ele é fera, mas às vezes ele não consegue, tipo, encontrar pessoas ou até mesmo pensar na mobilização. Porque a campanha não é uma coisa... a gente vê de fora, né? Então a gente acha que é só entregar o santinho ali e pedir voto. Não, existe toda uma estratégia. Aonde que eu aplico o recurso ali de santinho, de bandeira? Qual que é a diferença? Que dado que vai me levar para aquilo de que a bandeira vai ser importante, tá na rua tal, na rua X. O que traz retorno. Exatamente. Então, assim, no Brasil nós não temos muito essa cultura de campanha, de estratégia de campanha eleitoral. Por isso que no ano passado, né, nós trouxemos a equipe de campanha do presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Kurt Bagley, a Sarah... e mais uma outra moça que eu não estou lembrando o nome, mas Vocês enfim. trouxeram para dar aula? Não? Trouxemos, nós fizemos uma tour pelo Brasil, né? Nós tivemos cerca de 10 horas de formação online com eles. Fora o time do Renova que se preparou um pouco antes da turma de alunos. É uma formação online que preparou isso para que quando eles viessem ao Brasil a gente tivesse eventos na região Sudeste e Sul, aqui em São Paulo, Minas Gerais e o Nordeste em Recife, Centro-Oeste e Norte em Brasília. Então a gente rodou o Brasil ali numa caravana com a equipe do presidente Joe Biden, que trouxe uma outra visão, uma outra perspectiva de campanha eleitoral. Porque a eleição dos Estados Unidos ela não é só diferente na estrutura, mas enfim, aqui o que pega é bandeira muitas das vezes. Né? Nos Estados Unidos, às vezes, é placa na porta da casa da pessoa ali na grama. Né? Então é uma outra realidade que muitas das vezes a gente consegue trazer, pegar essas ideias
e colocar, adequar a nossa realidade à realidade do próprio candidato, que é o aluno do Renova. Nós tivemos um material didático, assim, incrível, bem interessante. Uma das moças que vieram, né, ela também fez a campanha do Obama. E ela falou assim, meu sonho era ter um material didático, de expor isso, e ela conseguiu, graças ao trabalho de parceria que nós fizemos com o Renova. Então, o material didático existe, todos os alunos, é exclusivo para aluno do Renova, viu? Mas todos os alunos do Renova têm esse material, e assim, foi um sucesso total, essa tour que nós fizemos, essa caravana pelo Brasil, com o pessoal dos Estados Unidos. Mas tem muita gente jovem lá, né? Com certeza, muita gente jovem. Eu acho bonito o jovem se envolver com política de forma positiva, com paixão, lutar pelo país, sem, vamos esquecer a ideologia, isso não está em discussão aqui, né? Só o fato de você se envolver com política, querer fazer política, é muito positivo, porque você vai começar a formar valores, né? E nomes para cuidar do Brasil dali para frente. Porque o grande problema hoje é que a gente não tem políticos de qualidade. Você só tem gente envolvida com crime, com corrupção. De novo, a gente vai voltar nisso, né? Porque é a realidade brasileira. Quanto mais a gente formar a juventude e colocar na cabeça dos jovens que a política é importante e que a política não é isso que a gente vê aí, a gente começa a ter um caminho de mudança para o Brasil, né? Com certeza. Hoje a política envergonha qualquer um. Perdeu a credibilidade, né? Você acha que... E eu acho que vocês têm plena consciência disso no Renova, né? Até porque é a razão de ser de uma escola de política. Quanto tempo você acha que a gente faz essa mudança, né? De política ser algo sério e importante e não essa safadeza que a gente vê hoje em dia. Limpar a casa e recomeçar uma história nova, né? Sobre juventude é um tema que eu gosto muito, não só por simplesmente gostar, mas por vivenciar isso. Então, uma curiosidade interessante é de que eu tenho apenas 21 anos de idade, pode parecer que não por conta da barba, mas eu sou conselheiro estadual de juventude, né? E faço parte de diversas instituições, ONGs, que trabalham com os jovens, seja na educação, ou seja na própria temática pura de juventude, que é muito transversal, e a gente vê justamente isso. E só um dado aqui, tá? Muito interessante, é de que apenas 9% dos jovens brasileiros acreditam na política e têm vontade de participar dela de alguma forma. Os outros 91% estão fazendo o quê? Né? Não trabalham, não estudam, não fazem nada. Isso que eu ia falar, é um problema estrutural, inclusive. Tá? Sim, sem dúvida. Eu tô pra gravar. Nasceu na educação esse problema, né? Isso que eu ia falar agora. Inclusive, eu tô pra dar uma aula pro Renal, vou gravar na próxima semana, pro próximo curso, na parte de políticas públicas, sobre juventude. Nós temos hoje cerca de mais de 47 milhões de brasileiros sendo jovens, de 15 a 29 anos de idade, o que representa um quarto da nossa população. Sim. Né? Que vai ser a próxima população economicamente ativa do país. Então é uma coisa muito importante, muito séria, né? E politicamente ativa, né? Exatamente. Quando a gente traz esse dado não só de interesse na política, mas o dado que gera isso é muito preocupante, porque a educação, ela tá em todos os lugares, gente. Você pode ir lá pro interior da Bahia, dando um exemplo aqui, tá? Numa cidadezinha bem pequenininha, você vai ver um prédiozinho lá, bem simplesinho, mas que é a escola, né? Então, o poder público consegue chegar em todos os lugares a partir da educação. Sim. E nós temos 36% desses 47 milhões de brasileiros sendo sem 100. E eu falo que é sem 100, que é o famoso nem, né? Mas eu acredito que ninguém fica sem estudar ou sem trabalhar simplesmente porque quer. Existe uma série de fatores, e que daí é um problema estrutural já de anos e anos, que levam a pessoa a isso. Ou não trabalhar ou não estudar, né? Então, a nossa educação está preparando para o mercado de trabalho? Está preparando para discutir os problemas básicos, assim, da necessidade do jovem? No Mapa Educação, que é uma organização que eu faço parte, inclusive, a missão do Mapa é: existimos para que a educação básica atenda às reais necessidades das juventudes brasileiras. O nosso país, né, Ana, é muito diverso, com dimensões continentais. O problema de São Paulo, gente, não é o problema do Acre, não é o problema do Pernambuco. São problemas diversos. Então, quando a gente traz juventudes, a gente pensa que eu posso ir para a escola tá na esquina da minha casa, mas tem pessoa, os ribeirinhos têm que pegar um barco, atravessar o rio, horas e horas para chegar numa escola. Então, os problemas são muito diversos também, né? Não só na juventude, mas é um recorte que eu gosto de fazer muito, porque é uma temática muito importante que os políticos não estão preocupados, por exemplo.
né? Não só os políticos, mas é uma coisa estrutural também do próprio país. A gente não tá discutindo essa temática que, tá aí. A ONU fala isso, inclusive. Os países de primeiro mundo investiram na sua juventude quando teve esse bônus demográfico, que é justamente o momento que nós estamos vivendo. Porque depois a curva vai começar a achatar, meu amigo, e a gente vai perder uma geração. Um país tão potente como o nosso, né? Eu tenho certeza que as mentes mais criativas do mundo estão aqui. A riqueza que o nosso país produz. A transformação que a Índia está vivendo através da educação de qualidade. A Finlândia. Ensinando a empreender, ensinando tecnologia. Você vai em qualquer lugar do mundo, você vê indiano. Você não vê indiano mais viajando pelo mundo, porque os caras não tinham dinheiro. Agora, tem uma geração que começou a empreender, tem conhecimento técnico, tem educação de qualidade, ganhou dinheiro, está viajando pelo mundo, já começou a gastar dinheiro, porque progrediu. E desculpa, Davi, você tem um envolvimento com a educação já de muitos anos, né? Apesar de ser jovem, né? Isso eu acho bacana, mas a educação brasileira hoje não prepara o cara nem para respeitar o país, nem para amar a bandeira dele, porque isso foi politizado de forma muito medíocre, nem a empreender, nem a trabalhar, e nem a fazer política. Quer dizer, a gente tem um problema estrutural na educação muito sério. Então, quando a gente vê, nós temos uma escola de política, nós estamos ensinando a fazer política, isso é um grande passo. Mas ainda é pouco representativo, né? Porque a gente precisaria ter muitas escolas de política e a tradição de ensinar política desde cedo, de ensinar a respeitar o país, a bandeira, os valores morais. Eu me lembro na escola, eu estudei o SPB, Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral e Cívica. Eu aprendi a respeitar o meu país, a minha pátria, independentemente de esquerda ou direita, a bandeira brasileira. Eu acho bonito o americano, em cada casa. Você tem a bandeira dos Estados Unidos na casa dele, aquilo é um orgulho para ele. Até fizeram uma brincadeira, até na internet, puseram uma bandeira como capacho de uma porta, ninguém pisou na bandeira, os caras desviavam. E aqui a gente samba na bandeira. Cara, isso é educação. Como é que você vai preparar um cara para fazer política se ele não respeita o país, a bandeira, não sabe cantar o hino, né? O hino só em Copa do Mundo, olha lá. Não, mas nem na Copa do Mundo. Os caras fingem, né? Isso impacta no dia a dia de vocês? Vocês sentem isso lá na escola? Sim, com certeza. É inevitável. O outro dado muito importante de educação, de índice educacional, é apenas 9%, pouco mais de 9%, saem do ensino médio aprendendo o adequado em matemática. E daí o adequado, não estou falando de matriz de raiz quadrada, de Bhaskara, não. A gente está falando das 4 operações básicas, exatamente. Apenas 29% aprende o adequado em língua portuguesa. E daí, sobre a educação, um outro recorte muito interessante é de que nós, acredito eu, que muito pelo menos a minha avó falava, a educação na minha época era de qualidade. A educação não era para todos. Ali em 88 a gente conseguiu definir muito bem a obrigação do Estado, da União e dos municípios. Município, né, só para título de interesse. Responsabilidade do ensino fundamental e da educação, da formação inicial ali. Atrelando junto com o Estado, né, mediando as duas partes, o Fundamental 2, né, então uma responsabilidade ali meio que conjunta, o ensino médio exclusiva dos estados, e a União com o ensino superior. Então dividiu ali e conseguiu ampliar o acesso. De que forma? Nós tínhamos ali cerca de 47%, 49%, não lembro exatamente o número exato, de pessoas com a idade, antes da Constituição, de 88, ali nós tínhamos essa porcentagem de pessoas com a idade para estar no ensino básico, realmente de fato. Depois desse estabelecimento, a gente conseguiu ampliar de 88, 89 para 99,17, quase 100%. Né? No ensino médio, a gente saiu também de um número abaixo do 40% para ir para 92%. Né? E isso num cenário antes pandemia, tá, gente? Antes da pandemia. No pós-pandemia, isso se agravou muito por conta da evasão e dos interesses do próprio jovem. O jovem, ele viu na pandemia ali, vai perder o emprego. Ele vai estar interessado em estudar? Claro que não. Ele vai estar interessado, né, em buscar, justamente, de fato, um emprego, uma renda, seja empreendendo ou algo do tipo. Então, é um dado muito importante de trazer. O nosso problema não é acesso à educação. A gente já conseguiu garantir isso.
O nosso problema é como a gente tá entregando uma educação de É o qualidade. conteúdo, E, né? Não é o acesso. O acesso exatamente. tá perfeito. E eu, particularmente, tá, Mário? Eu fui. Perdão, gente. E eu, particularmente, fui conselheiro do Fundeb. Para quem não sabe, o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil. É o principal recurso da nossa Um educação. papel importante na educação. Né? Exatamente. Isso, inclusive, muitos municípios pequenos, eles não conseguiriam pagar a folha, não iam conseguir pagar o professor se não tivesse Fundeb. Nasceu lá na época do Fernando Henrique, o antigo Fundef, depois se transformou em Fundeb, que tinha ali uma validade até 2020, depois veio ali o Fundeb permanente. A partir do Fundeb, graças ao Fundeb, inclusive, a gente vai conseguir inverter a pirâmide de ensino do país, porque a gente investia muito mais em ensino superior do que na educação básica, o que não faz sentido. Se a gente quer fazer uma casa, a gente tem que fazer o quê? Um bom alicerce, né? A mesma coisa da educação. A gente investia mais no ensino superior e que poucas pessoas conseguiram, de fato, ter acesso nessa base tão grande que a gente tem, e na educação básica nem tanto. Já com o Fundeb, a gente vai crescer de forma gradual todos os anos, aplicando mais recursos na educação básica, e a partir de 2025 a gente já vai inverter essa pirâmide e investir muito mais em educação básica, que foi o que a Finlândia fez, foi o exemplo que a gente trouxe. A Finlândia saiu de uma... Não é nem a quantidade de recursos, né, que o Brasil está destinando para educação, ensino fundamental, ensino básico. É a qualidade na aplicação desses recursos. A qualidade e a moralidade. Porque o resultado que a gente está vendo não é bom. E sem ser tendencioso. Né? Exatamente. O cara não sabe as 4 operações básicas matemáticas, o cara não sabe escrever, né? Não conhece o país dele, não está preparado para nada. Nós estamos ensinando o quê? Então, o que me preocupa é a qualidade na aplicação do recurso. Não é nem verba, a gente sabe que não falta, né? E estrutura, capilaridade para distribuir pelo Brasil também está pronto, o modelo está pronto, né? Falta qualidade, falta tirar ideologia das escolas, porque isso tem que ser uma opção, não uma imposição, né? Falta dar conteúdo de qualidade. Eu acho que é a grande transformação que a gente precisa fazer no Brasil e que ainda não fizemos. Mas eu até faço uma provocação com relação a esse tema, porque eu acho que as escolas, né, o ensino, tem um papel fundamental. Primeira coisa é parar com seus interesses pessoais e a tendência de influenciar os alunos, seja para a direita ou para a esquerda. Mas eu entendo que sim, educação é fundamental, é a base para muita coisa, mas e a base familiar desses jovens, dessas crianças, né? E falando do Renova BR, eu acho um movimento muito positivo, por isso que eu te fiz aquela pergunta inicial. Mas as pessoas que estão fazendo as inscrições e sendo selecionadas é principalmente aquelas pessoas que têm a intenção de se candidatar. E aí, existe algum plano, algum planejamento para extensão disso, para ensinar as pessoas sobre política? Porque eu vejo também muito interesse das pessoas em aprender sobre política, independente de querer se candidatar ou não. Eu quero saber mais sobre política, eu quero entender mais sobre política, eu tenho meus valores morais que combinam com tal candidato ou com tal campanha, mas acima de tudo, para a sociedade. O que vai ser bom para a sociedade? Porque a gente vê muitas pessoas votando e elegendo candidatos por interesses individuais. Muitas pessoas, principalmente, né, enfim. Mas como que a gente consegue quebrar esse legado que vem de anos e anos e anos, como o Mário falou, com muita corrupção, sem a gente ter amor à pátria, sem a gente conseguir ver valor, né, nas campanhas políticas, porque a gente olha para candidato e a gente já vê mentira aqui, mentira ali, né? Fake news acabou sendo o protagonista, né, nessa última eleição, a gente viu muito disso. E como é que a gente vira a página, não deixando essa responsabilidade só com as escolas? Né? Lógico, as escolas é parte fundamental, mas como é que a gente consegue introduzir isso na cultura do brasileiro? Na cultura das famílias? De entender que política vai além daquele carisma que a gente tem pelo candidato, porque o fulano que é influencer tem 29 milhões, 30 milhões, falou que aquele é o melhor candidato, eu vou votar nele. Porque ele me deu um bujão de gás. Exatamente. É um problema comum, inclusive, do brasileiro, né? O entendimento do que é um vereador no Brasil é um entendimento absurdo por grande parte da população, né? O cara realmente acha que o vereador tá ali pra, de fato, dar uma cesta básica. Isso é um problema que a gente não pode esconder, né? É um problema que acontece de fato.
Ainda mais para quem mora em periferia, sabe que isso é cada vez mais real, né? A população, ela acredita que a pessoa precisa, de fato, não dar assistência, né? E daí, tirando um pouco da figura do candidato ou do próprio eleito já, mas o poder público, eles acreditam que não é só assistência, é o assistencialismo. E tem uma diferença muito grande. Eu tava contando com um amigo meu, Sim. Pedro Messias, ontem, inclusive, a gente trouxe isso pra pauta, que ele é assistente social. Meu, existe uma diferença muito grande de você auxiliar para que aquilo depois pare de ser comum, você entregar a cesta básica todo mês para a mesma família. Essa realidade tem que mudar, né? Tem que chegar um tempo que, meu, a família vai conseguir, com a assistência de políticas públicas, crescer tanto que não vai mais precisar daquilo. Por Né? esforço próprio. Exatamente. Só que daí uma pergunta que eu trago, vou devolver para vocês. A quem interessa isso de fato, né? Se a gente não renova não só a política, mas renovar as boas práticas, e daí não é renovar só de caras. Suponhamos que o Mário esteja num cargo hoje de prefeito, amanhã entra a Ana, depois da Ana entra eu, e a gente tem as mesmas práticas, as mesmas questões de rivalidade, de revanchismo, de interesses pessoais. Não vai mudar nada. Mudou só a cara ali, as idades de cada um, mas, meu, continua a mesma coisa. Né? Então, assim, o que o Renova traz também muito, já voltando pro assunto do Renova, meu, é exatamente isso. A gente tem que renovar o Brasil a partir das boas práticas. E daí faço uma extensão, justamente o que você falou. Boa prática, gente, não é só no poder público. Claro que o poder público tem ali uma grande responsabilidade de decidir sobre a vida de milhões de brasileiros. E daí é sobre a vida do empresário, é sobre a vida do cara que tá ali pegando o trem 2 horas de distância do seu trabalho para poder lutar e conseguir pôr pão na mesa da sua família. Mas no nível geral, né, as boas práticas elas se renovam a partir do ambiente que você está. Né? Então, se um empresário hoje ele tem uma visão de responsabilidade social, de entrega ali pelo menos para ampliar a família dos seus funcionários, meu, já é um baita trabalho que ele está fazendo, né? Então foi o que eu falei lá no início. Não importa se você está no primeiro, no segundo ou no terceiro setor. Você pode fazer algo para mudar a política do país ou para mudar a realidade, nem que for de uma pessoa. Né? Uma frase que eu ouvi uma vez é de que uma ação pontual, né, individual, gera um impacto global. Isso é muito real, né? E daí, quando a gente resgatar, é aquilo que eu acredito muito, Renova também, quando a gente resgatar a esperança do cidadão brasileiro na política, que é o lugar onde tudo... Meu, se sair uma votação hoje, um projeto de lei, sei lá, de tirar o celular de todo mundo, for aprovado meu, é isso, né? Então a decisão ali do nosso cotidiano tá nisso. Se você vai pegar o transporte público, dando um exemplo, eu morava em Poá, né? Na região metropolitana de São Paulo. Eu vim aqui pro centro de São Paulo, ali na região da Faria Lima, pra poder trabalhar. Meu, se eu não saísse de casa muito cedo, eu não conseguia 3 chegar. horas de... E vim esmagado ali no trem. E depois, posteriormente, no metrô, quando fazia baldeação na luz. Entende? Tipo, de baldeação. Meu, se a gente não entender que aquilo não é um problema da política brasileira, a nossa vida não vai mudar, o transporte vai continuar ruim. O buraco que tem lá no seu bairro, que tá quebrando seu carro, detonando ele, meu, não vai mudar a partir do momento que a gente não entender que aquilo é um problema de política pública. E quem tá ali ordenando a política pública é prefeito, é o vereador que tá cobrando, é o deputado que cobra o governador, né? Consequentemente também no Congresso Nacional. Então, quando a gente não entender isso, e o brasileiro enquanto unidade, eu tava falando pro Cobra esses dias, inclusive, grande abraço pro Cobra, acredito eu que qualquer hora ele vem aqui também conversar com vocês. O Cobra, ele é diretor de operações do Renova BR, um cara que eu tenho, assim, particularmente, uma inspiração muito grande. Tem 1,5 m de altura, mas é um grande cara. O que ele não tem de tamanho, ele tem de coração, Tem de gente, coração. sério. Ele é uma pessoa, assim, sensacional, fora do comum, realmente. Eu estou no Renova hoje graças ao Cobra, que sempre me incentivou desde o início. Desde a primeira vez que a gente conversou, depois, posteriormente, né, no time de monitoria. Hoje eu estou na gerência desse time, que é, assim, as pessoas que acompanham os alunos, que vê ali o produto acontecer de fato. A pessoa chegando no Renova, muitas das vezes, meio que cru, sem entender nada e sair entendendo muitas tão coisas. jovem, né? Exatamente. Eu dou um exemplo muito claro. Peço até perdão, porque eu não pedi autorização para citar aqui, mas o Pedro Ayara mesmo. Pra quem não sabe, o Pedro Ayara é o bombeiro de Brumadinho e Mariana. O cara, tipo... no meu ensino médio, quando eu fui falar da tragédia de Brumadinho e Mariana, eu trouxe o Pedro como exemplo ali, porque ele era o porta-voz, né? Então todos os dias ele tava Eu na lembro nossa... dele, eu lembro. Ele tava ali na... televisão. Exatamente, tava na nossa casa trazendo as notícias. Meu, ele foi aluno do Renova. Eu jamais imaginei que com 19 anos de idade eu ia ajudar uma pessoa como o Pedro, assim, super consolidado na profissão dele,
a conseguir uma carreira política, né? De sair ali do corpo de bombeiros e pensar numa coisa mais macro. Não, eu quero pensar o estado de Minas inteiro. E o Brasil, consequentemente. Eu não quero só ficar ali no corpo de bombeiros, eu quero fazer algo a mais de entrega para a população, né? E, o Pedro, ele entrou no Renova com um entendimento baixíssimo de campanha eleitoral e de política. Mas né? com os valores morais que vocês Com buscavam. valores morais. E ele é um case de sucesso nosso, por exemplo, né? O Pedro, ele saiu ali de uma campanha que ele começou, de fato, claro que a gente teve todo um processo de construção antes, né? Mas ele anunciou que ele ia ser candidato, as pessoas começaram a ver isso nele muito já no início da campanha, né? Não foi, tipo, uma pré-candidatura anunciada com mega evento, que é o que a gente vê, né? Não, até porque o Pedro é militar, toda a questão de afastamento e tudo mais. Mas, hoje o cara é deputado federal e é referência no país. Inclusive, estava no Japão, fez um processo de facilitação, inclusive, de conseguir autorização para o brasileiro entrar no Japão sem visto. Foi uma mediação dele, inclusive. Pedro, a família do Pedro é descendente de japoneses, eu acho que de segundo grau, inclusive. Mas, enfim, é um exemplo que eu gosto muito de trazer. É uma pessoa que, tinha como referência ali na área dele, ele veio pro Renova, aprendeu muita coisa, e hoje ele fala, se não fosse o Renova, talvez eu não estivesse aqui na cadeira. Porque, de fato, ali no Renova, a gente cria uma rede de apoio muito grande, né? Porque quem tá na política sabe que é muito solitário, né? Quando a pessoa é candidata, e daí eu posso usar o seu exemplo, você sabe disso, Sim. Só quem vive as dores de fato, que vai saber entender o candidato para candidato. Você pode ter um baita coordenador de campanha, super flexível, que vai te entender. Mas a família, a rede de apoio ali, a esposa, o companheiro, o vizinho, a mãe, que vai te apoiar. Mas quem vai entender a sua dor é o outro candidato. Porque é um lugar que, só você vai saber dizer qual é a intensidade, o medo, vai dar certo, não vai dar certo. E daí no Renova as pessoas encontram isso, porque elas criam um vínculo, né? E daí na própria campanha eles trocam um com o outro, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Mário, tô com... Uma coisa, Davi, que na minha experiência na política me deixou muito triste, é que você começava a discutir questões importantes com propriedade, com responsabilidade, com moralidade. Ninguém estava querendo ouvir isso. O que importava? Peraí, eu quero saber, você pode mandar um botijão de gás na minha casa? Você vai conseguir cesta básica para mim? Você vai me dar isso? Meu filho está precisando de emprego. Se eu votar em você, você contrata ele para trabalhar? E eu arrumei muita confusão porque eu dizia, eu não vendo voto. Eu não vou vender voto, eu não vou comprar voto. Não existe isso. Aqui a proposta é outra. E as pessoas ficavam bravas comigo. A mentalidade do brasileiro precisa ser trabalhada. Ele precisa entender que o transporte é ruim, a educação é ruim, o ônibus não tem nem ar-condicionado, né? A saúde é uma porcaria, porque ele... O ônibus mal passa, inclusive, né? Exatamente. Quando passa já vem lotado, já todo mundo empurrando um porque outro. Ele vende voto dele. Ele não escolhe candidatos pensando no futuro, ele quer saber o tal do assistencialismo, ele se acostumou com aquilo, né? E isso virou um sistema, né? Em muitas cidades do Brasil, por exemplo, a cesta básica que a prefeitura dá para todo mundo, a prefeitura primeiro entrega na Câmara, para que os vereadores distribuam. Você não precisa do vereador para fazer aquilo, mas a cesta básica passa na Câmara, para o vereador ir lá na sua casa e dizer, olha, tá aqui, Davi, eu consegui a sua cesta básica esse mês de novo, conta comigo, olha, você não me tira de lá que você vai acabar perdendo isso. Pilantragem! Absurdo. Agora, isso virou... E, Mário, perdão, desculpa te interromper, mas assim, é um outro problema, né? A pessoa, ela vende o empresário, ele vende ali a cesta básica para um mercado, por exemplo, tipo, dando exemplo, tá? Não é um exemplo real, mas a R$100, por exemplo, cada cesta básica. Mas pro poder público é 200. Sim. Fora as outras questões que a gente já sabe que acontece também do próprio poder público. Então, assim, não renovou boas práticas. Não entendeu que o seu papel é fundamental para a gente Não. passa em frente a uma praça que está sendo reformada. Na verdade, estão colocando uma pinturinha, né? Arrumando banco. 25 milhões. Exatamente isso. E ainda coloca uma placa gigante. 25 milhões de investimento na renovação da praça tal. Aí você olha e fala, o que foi feito nessa praça?
Aí faz um jardinzinho aqui, outro aqui, passa uma tintinha na guia da Muitas calçada. vezes crianças Pronto. morrem, né? Vou dar um exemplo na minha cidade, por exemplo. Em 2017. 2017. Meu, pintaram na praça, fizeram uma mega reforma lá, milhões de reais. Deu um mês, a criança foi brincar no balanço. A madeira que fica em cima do balanço caiu em cima dela. Deu traumatismo craniano. Que era uma porcaria, né? Meu, a criança de 5 anos de idade morreu. E quantos milhões eles não Exatamente. É o nosso dinheiro. desviaram? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas, o Brasil precisa entender. Uhum. Daí eu vou contar a lógica de tudo isso. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui fazer parte, eu era do Grêmio Estudantil, eu era presidente de Grêmio. Fui fazer parte de uma comitiva da minha região para conversar com o secretário de Estado de Educação. No evento, assim, com pessoas de todos os segmentos da educação, né? Professor, diretor, dirigente de ensino. E eu representei os estudantes ali da região, de Itacoaxetuba, Poá, enfim. Na hora que eu levei a proposta, nós tínhamos que levar uma proposta, né? Daí, na verdade, eu levei 10. Eu fui um pouco, né, exagerado nisso. Falei assim, olha, vamos mudar um pouco a dinâmica, eu vou trazer 10 propostas, que uma pelo menos tem que sair. E a principal proposta, assim que nós levamos, era de um orçamento pro Grêmio Estudantil. Pô, é muito legal você tá na sua escola e você decidir aonde que o recurso público vai ser aplicado. Então, assim, meu, nós não tínhamos pratos de vidro, Mário, na escola. Era prato de plástico. Que, inclusive, né, as pessoas mais higiênicas não comeriam ali, né? Eu, particularmente, não gostava, não curtia aquilo e não... Longe de mim, obrigado, né? E daí nós compramos 600 pratos de vidro. Talheres também, enfim. E daí, tipo, muitos se perguntavam, né? Meu, mas os alunos vão conseguir conviver com isso? Eles vão quebrar, não? Meu, eu acho que quebrou lá. Por que quebra, né? Já fazem Que o é quê? natural. 5 anos. E é natural que isso aconteça. Mas enquanto eu estive lá, se quebrou 2, 3, foi muito. E daí, o que acontece? A lição que eu aprendi dentro desse recurso que veio, depois da proposta se tornou realidade, foi 5 mil reais. Nós pedimos 2. Depois veio 5 mil reais para todas as escolas de São Paulo, que é uma das maiores redes de educação do mundo, a Sim. estadual de ensino. Sim. Mais de 5.500 escolas. Veio 5 mil reais para cada escola, para os alunos escolherem aonde esse valor ia ser aplicado. Eu aprendi uma coisa muito importante, que o dinheiro público, ele não é um dinheiro gratuito, igual a gente pensa. De O jeito dinheiro nenhum. público, ele é um dinheiro de todos. E se é um dinheiro de todos, é um dever nosso cuidar daquilo. Né? A gente tem que tirar essa ideia de que é grátis. Ah, é grátis, não sei o quê. Não, é um dinheiro nosso, Vocês é um dinheiro ensinam meu. isso no Renova, né? Exatamente. Por favor. Então, nós temos uma aula de orçamento público, inclusive. Ensinamos para os dois lados, inclusive, tanto para o lado de políticas públicas, mas para o próprio orçamento de campanha. Meu, tem candidato que ele não imagina o valor de, sei lá, 100 centinhos, né? Numa tiragem baixa aí que quase ninguém faz. Mas, enfim, é um mercado também muito frio. De 2 em 2 anos que esquenta. Então, nós temos uma área, inclusive, o Cobra, que é o professor da aula de orçamento de campanha eleitoral. Então, você começa a lidar ali com orçamentos já da sua campanha. Você tem que saber onde o recurso vai ser investido. Sim. E, quando e campanha envolve dinheiro público também. Nós temos alguns partidos que não compactou com isso e acabam devolvendo o dinheiro do fundo eleitoral ou, consequentemente, também do fundo partidário. Mas, meu, é dinheiro público que tá ali correndo no santinho que você tá pegando na rua. Meu, e é uma responsabilidade muito grande aquilo, né? Então, enquanto a gente não entender, e daí não é só o político, é a O população show do brasileira, artista né? Que não é uma famoso. coisa grátis, que é, meu, é Ah. o dinheiro que tá voltando pra mim, né? O banco lá da sua escola, o banco do posto de saúde, o remédio que você busca na farmácia popular, é o dinheiro seu que tá ali, sendo devolvido pra você. A gente não tem essa ideia de retorno, Isso né? também, Davi, nasce na desestruturação das famílias que aconteceu no Brasil nas últimas décadas, né? E a gente vê claramente. Eu já visitei mais de 50 países. Outro dia eu estava conversando com a Ana. Aonde você vê uma sociedade que tem progresso, que tem distribuição de riqueza, você vê os valores familiares se destacarem e vice-versa, né? Nos países onde você tem mais pobreza, mais exploração do cidadão comum pelo próprio poder público, muitas vezes, as famílias estão desestruturadas. Quer dizer, desestruturar as famílias é um problema muito sério para construir o progresso econômico e social depois, né? Porque os valores morais começam a se perder. Você está envolvido com a educação, a escola educa, né? Mas não forma o ser humano. Isso vem de casa. Então você vê na Alemanha, nos Estados Unidos, Canadá,
Noruega, a família Dinamarca. A família preservada. E não estou falando só de país de direita. Você pega Dinamarca, tem a esquerda está no poder, quer dizer, distribuíram riqueza, nível de corrupção baixíssimo, o político trabalha praticamente de graça, não tem benefício, não tem regalias. Né? A Noruega também. Noruega. Então, a família é importantíssima na formação dos valores morais do cidadão, éticos, né? Éticos. E a gente assistiu à desestruturação das famílias no Brasil. E até hoje tem uma apologia, né? Vamos acabar com as famílias. Isso eu acho um absurdo. A gente tem que trabalhar muito isso, porque isso é muito importante. E não é aquela coisa, olha, pô, mas tem muita gente que nasce, que foi criado pela mãe, não tem pai. A mãe continua sendo uma família. Isso que eu ia falar agora. Né? É minha realidade, inclusive. Exatamente. Eu não fui criado nem pelo meu pai, nem pela minha mãe, gente. Assim, 3 anos de idade, eu tive que tomar uma decisão muito importante. Com quem eu ia ficar. Sim. Eu passei por esse processo. Tipo, é duro, mas foi duro pra mim enquanto criança. Ter que escolher entre meu pai e minha mãe. Né? E daí eu queria falar pra você. É a família na essência. Sim. Meu, eu fui morar com a minha avó, né, muito cedo. Minha avó, gente, é da região nordeste do país. Trabalhou cortando cana, analfabeta, sabe mal escrever o seu próprio nome. E, meu, eu tive que trabalhar com 13 anos de idade, né, no restaurante da minha tia. Depois eu fui trabalhar com a carteira assinada no supermercado com 14 anos de idade. E, meu, se eu talvez não tivesse uma boa instrução e, tipo, oportunidade, de fato, de ter uma boa orientação, pessoas que trilharam meu caminho, eu não ia saber. E Mas isso, te consequência. ensinaram coisas positivas, né? E formaram a pessoa que você é hoje. Exatamente, eu ia falar isso. Da onde eu vim, tudo conspirava para que eu não estivesse, por exemplo, aqui hoje conversando com vocês. Né? É duro dizer isso. E quantas pessoas eu já vi perdendo no meio do caminho? Né? Então a família, na essência, ela é muito importante. Eu não tive meu pai e minha mãe, mas eu tive minha avó, que me deu amor, me deu carinho. Base. Apesar de não ter tido a oportunidade de fato, tá, gente? Uma realidade assim cruel. Pra época dela, inclusive. A oportunidade de ter estudado, mas ela sempre incentivou, né? Depois eu tive o privilégio de ter uma outra família, né? De ter uma outra mãe, de um outro pai, que, assim, hoje são tudo pra mim, né? E eles também muito, tipo, se incentivando sempre. Mas a base ali de essência de família foi criada, né? Então eu entendi que, meu, eu não posso existir simplesmente porque eu não tive alguma coisa aqui ou ali. Eu tenho que continuar e seguir em frente, para que minha realidade não seja a mesma da minha avó. Hoje eu quero dar muita coisa para ela. Eu quero garantir que a velhice dela seja boa, né? Que ela tenha ali boas condições, porque minha avó não tem nem aposentadoria, gente. Assim, porque ela trabalhava na cana ali no Pernambuco e, meu, sem carteira assinada. Ela nem sabia o que era carteira assinada. Ela entendeu o que era carteira assinada em São Paulo. Trabalhou a vida inteira e hoje não desfruta do... Exatamente. Então, hoje, graças a Deus, eu tô seguindo num caminho de que daqui a uns anos eu vou conseguir dar uma velhice legal pra ela, bacana. Coisa que a mãe dela não teve, por exemplo. Né? Então, é muito disso. De criar, Mário, a família na essência, o nosso espírito, Isso né? aí. De entender que você vai girar e multiplicar coisas e vai vir os seus filhos e vai vir outras famílias a partir de você, né? E daí, muitas vezes, não é só você ter lá a sua família bem estruturada, mas é como que você toca as pessoas a partir disso, né? Então, tenho certeza que se a gente for para conversar sobre esse tema, inclusive com o Mário, eu sei que eu vou sair da conversa, meu, que cara incrível. E daí é isso, quando a gente compartilha essas coisas, né, Mário, é muito importante essa essência de compartilhar isso, de como que é o nosso relacionamento em casa, de como que é o nosso relacionamento com as pessoas que a gente ama de fato, né? Porque isso incentiva muita gente a continuar, com certeza. Nossa. Legal. O desafio de vocês como escola de política num país como o Brasil é gigantesco. Demais. Mas a gente sabe que o Renova faz um trabalho maravilhoso, tem conseguido plantar sementinhas pelo Brasil inteiro, né? Agora, a maioria dos alunos são para cargos municipais, ou não? A maioria dos alunos são para cargos legislativos, tá? Daí, vereadores, Parlamento, exatamente, vereadores, Congresso. deputados estaduais e deputados federais. É a grande maioria, até porque a maior quantidade de candidatos estão concentradas nesses cargos, tá? No legislativo. Tem um fato interessante também, que
42%, você me corrija se eu estiver equivocada, mas cerca de 42% é o total de mulheres que se inscrevem no Renova. 48. 48. Por que só 17 ou menos que isso são eleitas? É um problema, inclusive, a gente estava conversando antes de começar, né? Sobre o Instituto Conecta Mulheres, que foi fundado por ex-alunos do Renova, Luana Tavares e Laís Soares. Inclusive, beijo para as duas. Estão fazendo um trabalho, assim, sensacional com a Conectas também, que é uma aceleradora de mulheres na política. A Laís, inclusive, esteve com a gente na semana passada no escritório. A gente conversou muito também sobre parcerias, né, de como que o Renova poderia estar junto com eles nesse momento de impulsionar outras mulheres justamente a participar não só da política com cargo eletivo, concorrendo ali às eleições, mas também de outras formas de apoiando, né? Sim. Criando essa rede de apoio, mentoria. Às vezes, a Ana não quer ser candidata, mas ela tem um super know-how pra, inspirar outra pessoa e vir e falar, vamos continuar. Olha, qual é o recálculo de rota que a gente precisa fazer de ter essa rede de apoio? E daí, se a gente pegar a quantidade de mulheres eleitas na história pro Congresso Nacional, não enche o Congresso. Na história. Na história. Isso porque tem mudado, né? Isso porque Esse tem mudado a visão, né? Quando a gente pega uma pessoa como a Heloísa Helena lá em 2006, que saiu candidata contra o atual presidente, o Lula, na época, né? Muita gente, falava, essa mulher aí saiu da onde? Depois, posteriormente, a Dilma. Você gosta dela ou não, tá? Que não, o esquema não é se ela é de direita, de esquerda, Dilma, Marina, Simone É o gênero. É um problema que a gente vê. Mulher não dá conta da política. Não, esse assunto não é um assunto de mulher. Mas a gente precisa de uma transformação nisso, porque eu vejo que nas campanhas recentes, muitos partidos... Tem cota de mulheres que é 10%, né? Muitas vezes a cota é violada, inclusive, né? Não, mas, olha, a dificuldade em preencher aquelas cotas de maneira honesta, porque colocar nome de mulher é fácil, você bota lá os nomes necessários, acabou, você completou a cota. Mas elas não serão candidatas mesmo, ela só está fazendo um número ali para cumprir a cota. O desafio é gigantesco em encontrar mulheres que queiram participar da política, até para atender a cota que é baixa, né? Acho que é 10%, se não me engano, né? Por aí. Mas é muito difícil você encontrar mulheres que estejam dispostas. Quer dizer, é uma transformação que tem que ser feita. Incentivar a mulher, participe da política. É um ambiente eminentemente masculino, agressivo, rude, hostil. Isso acho que assusta muito, né? Mas a gente precisa trabalhar isso na origem, né, cara? Incentivar a mulher, participe da política. Nós precisamos de você. Mas não existe esse trabalho hoje, né? Eu acho que é um trabalho que a Renova também está fazendo, mas é o começo, né? A gente precisa mudar essa realidade. E tem um lance com relação às mulheres que eu acho que vai um pouquinho além delas não quererem simplesmente porque elas não querem. Talvez elas não tenham a autoestima que tem um homem de entender que elas são boas o suficiente para enfrentar o que tiver que vir e fazer uma boa política. Porque elas têm a sensibilidade que a sociedade, por exemplo, precisa, né? A racionalidade, eu acho que tem muito disso, né, também. Mas a racionalidade, a sensibilidade. E eu não vejo as mulheres com essa autoestima de falar, poxa, eu enfrento, eu aguento o tranco, consigo, eu né? posso. Né? E assim, a gente tem várias referências femininas que hoje estão fazendo uma boa política. Qual? Adriana Ventura. Adriana Ventura, fantástica. Uma das melhores deputadas federais que eu já vi na vida. Maravilhosa. Muita gente boa. Né? Eu tive a oportunidade de ver essa mulher falar e eu falei, cara, de verdade, que eu acho que é isso que falta. Ela fala com o coração, ela fala com a alma, ela fala genuinamente aquilo que ela acredita. Não é um discurso. E assim, é muito notório quando você, pelo menos pra mim, muito notório você ver uma pessoa falar, até o jeito que ela se posiciona com a mão, gesticula, né? E fala, isso é um discurso decorado. E aí, quando eu vi a Adriana falar pela primeira vez, eu falei, é isso. É disso que eu tô falando, sabe? Marina Helena, que não foi eleita, mas é uma mulher fantástica também, que certamente vai se candidatar de novo. Marina é outra. Nossa aluna, viu? Hã? Nossa aluna. Eu ia te perguntar isso. Parabéns. Quem passou pelo Renova hoje, que tá lá fazendo... Mulheres que foram eleitas que passaram pelo Renova. Fala aí. Eu vou falar de duas antes, que eu não posso deixar a oportunidade de passar.
A gente viveu em 2022 um momento muito importante para o cenário feminino na política, né? Nós elegemos a primeira dupla feminina no comando de executivo de um estado. Raquel Lira, governadora de Pernambuco, e a vice-governadora Priscila Krause. É a primeira vez que 2 mulheres estão no executivo comandando o estado inteiro. Em um estado tão importante, né? Muitos dizem que é a locomotiva do Nordeste, que é Pernambuco, né? Sobre o Renova, nós temos pessoas, assim, fantásticas, assim. Tô suspeita a falar. Tabata Amaral. A própria vereadora aqui de São Paulo, Cris Monteiro. A Cris Monteiro... Perdão, Cris Monteiro, ela saiu da presidência do banco pra ser vereadora. Ela tá ganhando 25... sei lá quanto. 20 mil reais por mês. Sei lá. Menos do que ela ganhava no banco. Porque o banco era um salário astronômico. Mas, o propósito é tão grande que ela falou, é isso que eu quero. Foi candidata a primeira vez, não deu certo. Tentou de novo, conseguiu. Né? E tá fazendo um ótimo mandato também. E um detalhe interessante, o gabinete da Cris Monteiro é formado de ex-alunos do Renova. Aí tem a importância da rede também. Nós temos lá o Edson do Japão, a Júlia, que foi aluna, monitora também do Renova. E daí nós temos Lucélia Laurentino, muitos dizem que é a melhor prefeita do país, lá de Bezerros. A história da Lucélia é fantástica. Se você quiser pesquisar, inclusive, vou colocar Lucélia Laurentino, Renova BR. Tem um vídeo que a gente gravou com ela em 2021, assim, contando sobre a história de vida dela. Ela conta assim, é emocionante. Toda vez que eu vejo, eu me arrepio. Ela fala, há 13 anos atrás eu apanhava café na roça. Eu já sou prefeita do meu município. Né? Ela não teve a oportunidade de, com o café, né, na semana, conseguir o dinheiro para pagar o vestibular. E quem ajudou ela com a inscrição no vestibular foi a dona Socorro e a dona Norma, que era diretora e vice-diretora da escola dela. E tá fazendo um excelente trabalho. E hoje a vice-prefeita dela é quem? A dona Socorro. Foi a pessoa que ajudou ela lá atrás. Daí você vê o propósito. Não é uma negociata. Não, assim, ela mudou a minha vida. Agora está na hora de a gente mudar a vida de mais pessoas do município juntas. Porque se ela teve o valor né, a capacidade de mudar a minha vida, ela tem o valor e a capacidade de mudar a vida de outras pessoas. Exatamente. Agora, você tocou num tema interessante, né? Quanto a pessoa paga para fazer um treinamento na OBR? Porque muita gente quer fazer política, tem esse tesão, tem essa vontade, mas não tem dinheiro. Ou não tem tempo, eu trabalho, como é que eu vou fazer esse treinamento, como é que eu vou pagar isso? Isso eu sei, porque como é que você resolve o problema dessa pessoa, cara? Eu me interessei por isso. A Ana pesquisou. Gente, o Renova, antes eu falei pra vocês já, o Renova não é um movimento, o Renova é uma escola. O Renova não é uma escola paga, o Renova é uma ONG, né? Nós, inclusive, sobrevivemos de doações. Né? Doações grandes, doações médias, pequenas doações, né? O famoso crowdfunding ali, que você pode doar 5 centavos, que vai, com certeza, fazer total diferença no caixa do Renova pra gente conseguir entregar aquilo que a gente entrega. Mas o aluno não paga nada pra fazer a nossa formação, né? Inclusive, amanhã nós vamos estar com uma turma de alumni, que são os nossos ex-alunos, que estão como vereadores em seus municípios, cerca de 63 vereadores. Estão já em São Paulo, saí para vir para cá, inclusive vi já no Hotel Celso Neto de Uberaba, vi também uma aluna nossa que está como presidente da Câmara em um município, e amanhã a gente vai ter uma formação, inclusive, com eles aqui, presencial, 100% gratuita. Então o Renova também faz o acompanhamento não só ali no período do curso, mas também posteriormente com os eleitos, trazendo ali os desafios dos mandatos e tudo mais. Então o aluno não paga nada para fazer o Renova. É como se fosse uma mentoria. Exatamente. O que o Renova paga, que eles pagam, né? Não é nem pagar, é um depósito de compromisso. O curso do Renova, se a gente for colocar na ponta do lápis, é um curso muito alto. Né? Em termos de valores financeiros. E daí você deposita um certo valor, que é um valor muito baixo, pelo que o Renova entrega, e ao final da formação você retira esse valor de volta. É uma garantia é uma garantia de que você vai terminar o curso. Né? Ninguém vai entrar lá para brincar, né? Exatamente, não. Vou dar meu depósito de compromisso. O dinheiro é como se fosse poupança. O dinheiro fica lá, né? Depois, no final do curso, você pode retirar. E muitas pessoas, às vezes, nem querem o dinheiro de volta. Às vezes falam assim, não, o Renova entregou tanta coisa pra mim, pode ficar como doação. Né? Daí a gente faz todo um termo de doação da pessoa e tudo mais. Só que é isso, o Renova recebe doações de, enfim, grandes pessoas. Eu, particularmente, quando não tava no Renova, eu fazia uma doação recorrente por mês, era pouco, mas eu acabava fazendo, pra vocês saberem, era R$30 que eu fazia. Mas eu acreditava no propósito, eu acreditava na causa, né? Sobretudo, né, Mário, não é só o que o Renova faz, é como o Renova faz, que virou essa referência a nível mundial. Até porque, acho que 10%, 20% do fundo partidário precisa ser investido na formação política do cidadão. Sim, né? As... Mas nenhum partido, à exceção de 1 ou 2 aí, faz isso, né? Isso, com as fundações partidárias, isso. né?
Tem muita fundação partidária que faz muito trabalho bacana de formação, inclusive com jovens. Nós temos um membro do nosso time agora no Renova, o Oswaldo, que é da Paraíba, inclusive do interior da Paraíba. Meu, ele participou de uma fundação partidária, ganhou até um prêmio, viajou o Brasil, foi pra Porto Alegre, foi pra Campinas, foi pra Brasília. E o cara do interior da Paraíba, que ele nunca imaginou que ele ia sair do estado tão cedo, né? Ele tem o quê? 19 anos hoje. E ele saiu assim e conseguiu participar de projetos incríveis. Mas infelizmente não são todas que funcionam da maneira que deveria, Não. né? Não, tudo bem. Inclusive tem muitas coisas, né, que os alunos às vezes perguntam pra gente e falam, tipo, isso aqui, não sei o quê. Às vezes a gente fala, tipo, meu, a fundação partidária, procura a fundação partidária aqui, é o lugar no partido que pode dar o apoio pra você. E só um outro detalhe importante, tá? Antes que eu esqueça, voltando no assunto das mulheres, o Renova, ele sempre foi liderado por mulher desde o início. Eduardo Mufarrege, nosso fundador, mas a nossa primeira diretora executiva foi a Isabela Matar. Depois nós tivemos a Irina Bulara, inclusive a Irina mora no meu coração, gosto muito dela. A Irina trouxe muita essência de pedagogia, de fato, para o Renova. E agora nós temos a Patrícia Aldi, que veio no início do ano, também uma carreira sensacional no poder público. É uma pessoa super interessantíssima de vocês conversarem com ela, porque ela estava na vice-presidência de um banco, inclusive. Uma vida, assim, de dedicação às pessoas. Ela é CEO do Renova? E ela é CEO do Renova, né? Diretora executiva / Eu CEO. vejo que você tem prazer em Não, o falar olhinho do dele tá Renova, né? brilhando aqui. Cara, ele tá brilhando o olhinho dele, o meu tá brilhando tendo um também. orgasmo aqui. Eu tô falando do Renova BR. Isso é muito... Cara, bacana isso. Não é só um trabalho. bonito, Isso que eu falo para bonito. pessoas, não é só o meu trabalho. Meu, é um propósito de vida. Você É uma sabe coisa que muito maior. eu sou mulher, eu tenho que falar isso, gente. Você fica falando, eu fico imaginando o quanto a tua avó e até seus pais estão orgulhosíssimos dessa história, dessa jornada incrível que você está construindo, e eu tenho certeza absoluta o quanto que você ainda vai crescer muito, porque você é um jovem encantador, inteligentíssimo. Cara, parabéns. Foi até sem Davi, graça. parabéns. Eu vou colocar você em contato com meu filho, inclusive, que tem 11 anos de idade, para você fazer umas mentorias com ele. Você estava falando das mulheres também, mas o Renova tem um movimento muito importante, que é o Conecta Mulheres, né? E eu queria saber um pouquinho também desse movimento, que eu sei que o forte é inserir as mulheres, né, na política, trazer essa força feminina, mas tem alguma outra finalidade nessa conexão entre mulheres? O Conecta, ela é um instituto próprio, né? Dos alunos que fundaram isso, né? Luana Tavares e a Laís Soares. E a Laís foi minha aluna, inclusive, em 2021, 2022. A Laís foi candidata a prefeita em Divinópolis. Foi a mulher mais votada da história do município, né? E eu Legal. também fui candidata a deputada federal. E hoje ela é a primeira suplente de deputada federal no partido dela. E elas fundaram a Conecta com o objetivo de quê? De colocar conexões, trazer conexões entre as próprias mulheres, né? Então, quando elas falam que elas são uma aceleradora de mulheres na política, Isso. é uma coisa muito importante, meu, porque, igual eu falei, é mentoria, é curso, é uma formação. Pra mulher ainda é muito mais difícil, a gente entende isso, né? Porque o ambiente ele é hostil e é um ambiente que as mulheres não têm o poder competitivo, porque elas não estão num cargo, elas não se envolverem em outras campanhas, às vezes é uma vontade própria, às vezes é vontade única, às vezes não tem nem apoio da própria família pra poder sair candidata. Não vou citar o nome de uma aluna, mas, meu, tem uma aluna que a família dela tá inserida na Globo, tem uma aluna que o avô dela é dono de uma mega empresa que, inclusive, se você for andar de ônibus aqui em São Paulo, você pode estar andando no ônibus da família dela. Mas, meu, ela não teve apoio da família pra ser candidata, assim, da família inteira. Tipo, não, você é candidata, todo mundo pode me apoiar? Não teve, né? Infelizmente, a Por realidade... ser mulher. Exatamente. Não, isso não é pra você. Você é mulher, isso aqui... Não, para com isso. Você vai sofrer muito. E Gente, depois, na mídia, lutam por igualdade de gênero, né? exatamente. E, meu, é assim... Não tô falando que é uma coisa simples. É cotovelada Não, é mesmo. cultural. É difícil você estar num espaço que você não tem pessoas como você lá, né? Mas quando a gente traz, por exemplo, na formação de 2021, março ali, que é o mês da mulher, focado em formar as alunas do Renova e colocar num pé de igualdade aos homens, é uma coisa muito interessante. A gente fez um evento, Mário, só para as mulheres, em março do ano passado. E foi uma oportunidade muito boa de conexão entre elas. E daí, meu, delas pararem e falar assim, pegar o microfone e falar, meu, eu tô sofrendo isso, tô passando por isso aqui.
Foi um desabafo. Tá difícil, tá difícil. Às vezes é só você ouvir a outra e tá tudo certo. Às vezes só no ouvir, na dificuldade de ouvir a outra pessoa, já, tipo, já te dá esperança. Porque, tipo, puxa vida, uma pessoa me ouviu e me entendeu, né? Então elas compartilharam ali dores, mas não só dores, mas elas compartilharam de conteúdos, né? Nós trouxemos a ex-senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, que tem uma história, assim, fantástica na política. Ela contou da experiência dela, de como é hostil esse espaço, né? Mas também fala muito de, olha, não desista, vão pra cima. Então, assim, essa troca é muito importante, principalmente para as mulheres, né? Quando elas encontram essa rede de apoio, elas vão que vão. E é isso, igual você falou, a mulher, ela entende da casa, ela entende das finanças, ela entende da estrutura familiar, dos problemas, ela vivencia os problemas. Se o marido sair para trabalhar hoje e a mulher fica ali como dona de casa, quem que vai no posto de saúde para poder passar os filhos? É a mulher que tá lá sofrendo na fila do posto de saúde, muitas vezes com sol quente, né, para poder conseguir o atendimento médico. É a mulher que vai na porta da creche para conseguir colocar seu filho para poder conseguir trabalhar muitas das vezes, né? Então, assim, é a mulher que é o fronte da família, de fato, né? E daí não descredibilizando nós homens, pelo Não. contrário, mas é entender, tipo, que, são atribuições importantíssimas que às vezes a gente não consegue olhar e, tá escancarado na nossa cara. E o problema da saúde pública, tenho certeza que se eu for falar com uma moça do meu bairro que tá vivenciando isso, ela vai saber falar 1000 vezes melhor do que eu da realidade do posto lá do bairro onde eu moro. Porque ela tá lá, eu não tô, né? Eu É vou um lá. olhar sensível, né? Exatamente, O olhar é o sensível. olhar de sensibilidade, igual você falou do seu filho, né? Às vezes a mulher vê uma outra pessoa e fala, tipo, vejo meu filho nessa pessoa. Não, vejo meu marido nessa pessoa. Né? Porque, tipo, a mulher tem esse olhar um pouco mais sensível de entender qual que é a individualidade de cada um e de cada um dos problemas também. Eu acho muito que o cérebro feminino e o cérebro masculino se complementam, né? A gente precisa, né, da racionalidade, da astúcia, porque eu acho que mulher ainda é muito inocente. E aí vem uma dúvida, um ambiente hostil que predominantemente é formado por homens. Como eu, mulher, entro nesse ambiente para falar de igual para igual, sem perder a minha essência feminina, sem me masculinizar, sem ter que alterar tom de voz para ser ouvida, sem ter que, enfim, perder a credibilidade e ser julgada como descontrolada, desequilibrada, porque muitas vezes a gente quer ser ouvida, a gente altera o tom de voz ou sai um pouquinho da linha. Como é que eu consigo ser mulher, ter a minha doçura, ter o meu olhar sensível, ter a minha essência feminina em um ambiente desse? Eu consigo? Será que esse não seria o grande medo das mulheres? Com certeza, com certeza. Porque o negócio é difícil, né? Vou falar da Tabata Amaral, né? E assim, ela sofre ataques constantemente. Não é porque ela é de esquerda, não, ou enfim, de direita, sei lá o que for. Né? É porque ela é mulher e porque a Tabata tem um destaque muito grande com a educação com o público dela. E tudo que ela for falar na vida, ela sofre muito ataque pessoal, não sobre a opinião dela. Né? Ataques assim, mais absurdos. Cris Monteiro em São Paulo, a mesma coisa, gente. Ataques absurdos à pessoa humana dela. E não sobre o debate de ideias, né? Quando a gente vê as mulheres interessadas em estar nesse espaço político, nesse ambiente, você traz igual, por exemplo, a Maria Helena, uma mulher incrível. Inteligentíssima. Muito inteligente, focada, inclusive. Sim. Super aplicada, fez o curso com a gente não tem nem do que falar dela, porque ela entregava ali exatamente tudo bonitinho pra gente. Né? O Renova tem atividade, viu, gente? Ali, tem que entregar atividade, Não tem prazo. Moleza, não, né? Não. Tem um monitor, inclusive, acompanha o aluno, tal dia tem tal entrega, tem aquilo outro. E tem aluno que é descredenciado, porque é gratuito, né? Mas aí ao longo, se o aluno não estiver performando, vocês fazem alguma coisa, alguma ação para descontinuar esse aluno? Nós temos os critérios de formação, né? Ah, tá. Mas a gente dá todas as chances, assim como o ensino superior, a própria Sim. educação básica, a gente dá as chances para as pessoas. A gente faz uma recuperaçãozinha, faz um intensivão, o monitor faz um trabalho individual. Se o monitor às vezes não conseguir, a gente aciona uma outra pessoa do time do Renova para poder entrar em contato, entender primeiro o que está acontecendo com a pessoa, né? Se é algum problema familiar, se é alguma coisa, e depois Sim. a gente parte para uma coisa de ação, de fato, de recuperação, né? Se a pessoa realmente não conseguir, aí, enfim, nós tivemos todas as oportunidades e para se formar no curso existe uma porcentagem mínima de entrega e de nota também de desempenho, né? Mas um dado muito interessante é de que o Renova forma cerca de 85% dos alunos, tá? 2021 e 2022 nós tivemos cerca de 203, 204 alunos, né?
e cerca de 93, 94 eleitos, tá? Então é uma porcentagem altíssima, inclusive um case de sucesso, porque boa parte do curso ele é online, né? Então EAD, com Sim. videoaulas e tudo mais. Então é um case, inclusive, assim, muito grande de como a gente consegue engajar as pessoas, Legal. né? Justamente nessa interação. Claro que tem momentos presenciais, e o melhor do Renova é o momento presencial, porque a política ele acontece através de relacionamento, né? Mas a grande maioria das aulas, elas são online. Legal. Davi, num cenário em que a política é algo tão sujo, tão corrupto, tão desprezível, eu espero mesmo que vocês sejam esse grande instrumento que vocês estão sendo de transformação de como a política é feita, cara. Parabéns por esse trabalho, dá um parabéns para todo mundo lá. Renova BR é referência. Maravilhoso esse trabalho que inspire outras instituições a fazer o mesmo, porque o Brasil precisa disso, né? Mas o nosso tempo acabou. Acabou, Foi rápido, né? infelizmente, né? Foi rápido, passou rápido e foi A sensacional. gente vai colocar muito, todos muito os dados do obrigada. Renove para quem quiser aprender a fazer política, participar de uma escola de política. Não precisa ser candidato a nada, pode só participar e aprender a fazer A política, né? a gente seleciona pessoas que têm a predisposição de ser candidato, Tá. né? Mas o Renova não obriga ninguém a nada, tá, gente? A decisão final é sua. Claro. E às vezes a pessoa quer ser candidato, mas não tem espaço no partido Exatamente. ou coisa assim, né? Tá. Não tem E as recurso. inscrições serão abertas ou já estão abertas? Como funciona? As inscrições, elas estão abertas nesse momento que nós estamos gravando o vídeo aqui, né? O nosso podcast. Mas se encerra agora dia 27 de julho, né? A nossa primeira leva de processo seletivo para esse curso atual. Depois a gente vai, como eu falei, vai ser uma entrada Golden. Então, enquanto a gente vai estar avaliando os demais, já vai ter uma turma começando, depois outra, depois outra. Show. Fique atento às nossas redes sociais, RenovaBR, no Instagram, no LinkedIn também, RenovaBR, no nosso site renovabr.org. Nós colocamos tudo lá, tudo que tem informação do Renova, informação sobre a nossa formação, sobre as aulas que estão acontecendo no curso, a gente publica lá e, consequentemente, os resultados do processo seletivo, tanto do que vai acontecer quanto dos que vão abrir. Mas fica de olho se você tem vontade de fazer parte do Renova BR, de estar com a gente, de aprender um pouquinho mais sobre campanha eleitoral, políticas públicas, aprender um pouquinho mais sobre Brasil, gente. Meu, é muito legal quando a gente coloca um homem branco do Rio Grande do Sul pra conversar com uma mulher negra do Nordeste. E eles juntos, trocando um com o outro. Meu, é muito interessante porque é uma realidade completamente diferente de discutir Brasil ali, cara a cara, com as mazelas e com as dificuldades que cada um enfrenta. Então, se você quiser fazer parte disso, quiser ser um político fora do comum, venha com a gente, tenho certeza que vai ser um sucesso. A instituição está se preparando agora, né, nessa reta final, para fechar ali a nossa formação, para entregar um conteúdo de qualidade, com grandes professores que são referências, assim. Eu particularmente gosto muito, tá, gente? Eu vivo lá nas aulas do Renova, porque são aulas que me inspiram, de fato, a seguir e continuar em frente. Então, você será muito bem-vindo ou bem-vinda com a gente nos nossos cursos. E um detalhe também, tá? Nós temos um curso que, se você quiser fazer, independente de querer ser candidato ou não, que é o Desafio Nacional de Políticas Públicas. Se você digitar isso, né, no Google e colocar Renova BR, você consegue ter acesso ao site e fazer sua matrícula e fazer esse curso com a gente também. É um curso que a gente não tem uma interação direta com as pessoas, né, mas enfim, é muito interessante que a gente consegue discutir os dados e as evidências daquilo que nos aflige em todos os dias. Show Legal. de bola, Davi. Muito Davi, obrigada. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Parabéns Mário. por esse trabalho. Eu já tô com ciúme já, porque, meu, vai vir um grupo bom de pessoas aqui que já tô sabendo, né? Já fazendo a propaganda. Vai vir um grupo bom de pessoas. Essa pessoa aqui eu gostaria de conhecer. Então, fica aí a curiosidade pra vocês, inclusive, de quem vem. E sempre que precisarem, nós estamos à disposição, né? Pra conversar novamente sobre outros temas. A gente focou muito também no Renova nesse momento, educação, enfim. A gente pode conversar sobre outras temáticas. Tenho certeza que vai ser um prazer imenso estar com vocês, a gente ter essa conversa genuína, essa troca muito interessante. A gente vai trocar muito ainda, com certeza. E obrigada por agregar tanto valor nesse bate-papo. Quem quiser aprender política do jeito certo, fazer política do jeito certo, Renova BR. Com certeza. Isso aí, Davi. Abraço, Beijo, tchau. Valeu, gente. Tchau. Valeu.